Chegou o chamado aí para você, Pri? Acho que eu vou cancelar conectando agora. Opa! Opa! E aí, Tudo bem, querida? Lu? Tudo? Quanto tempo? Verdade. Né? Saudades da gente fazer uma Também. entrevista. Também, a gente já fez algumas matérias, né? Muita coisa bacana, né? Sim, mas saudade dessa coisa presencial, da gente gravando num cafezinho. Lembra? Você lembra? Pô, nem fala. Mas é um prazer falar com vocês, ainda mais nesse mês aí, né? Que a gente não pôde ter a parada, né? E vocês são referência nesse lance do audiovisual, né? Que eu tava contando pro pessoal. Eu acho muito legal, lindo o trabalho que vocês fazem, é um sucesso, né? Só pro pessoal saber, tem a melhor amiga da noiva que já atingiu quase 30 milhões de views, né? No, Olha, no YouTube. eu sou muito mal com números, mas eu sei que a primeira temporada, cada episódio ele tá acima de 2 milhões e a segunda todos têm 1 milhão. Então, assim, não tenho noção do total, mas assim, é um número muito grande que realmente não cai a Muito. ficha. Muito, não, um trabalho muito legal. E para explicar para o pessoal, vamos falar um pouquinho. Você é uma das sócias da Pontuação Produções, né? Conta pra gente como que surgiu essa produtora e a ideia, de repente, de ir para esse lado, quando a gente fala de representatividade, né? Que a gente quase pouco vê em novelas abertas, enfim, vocês pegaram um filão que quase não tem, muita gente necessitava disso, né? Conta um pouquinho como é que foi o início da produtora e vocês foram para esse foco do LGBT, enfim, da temática, muito natural, que eu vou conversar com vocês depois, né? A forma que vocês debatem isso nas histórias. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui. É uma honra estar conversando com vocês. Assim, obrigado por esse espaço que eu acho que é necessário mesmo a gente falar sobre isso. Então, é uma história bem longa. Eu nunca quis ser atriz, até que um dia uma amiga minha falou: vamos fazer aula, vamos fazer aula. Eu comecei a fazer e me apaixonei. Me apaixonei, assim, pelo palco e por criança. E a partir dali eu descobri que eu queria ser atriz. E quando eu me formei, o curso que eu fiz, os professores, eles colocam muito na nossa cabeça que a gente não tem que esperar um convite de algo. Que hoje a gente tem a facilidade, que é a internet, e que a gente tem que produzir. A gente não pode ficar esperando. Lógico, você faz um teste, se você gosta, vai lá e faz, mas que você precisa produzir. Que o jovem, na época, que agora eu tô velha, Ah, ele muito. tem que, ele tem que produzir, ele tem que meter a cara e fazer. E eu fiquei com muito isso na cabeça quando eu terminei. E agora? O que eu faço? Eu vou esperar? Eu vou fazer um teste? E aí, junto com uma amiga minha, Tamires, né, na época, a gente fez uma websérie. E aí essa websérie foi uma websérie de suspense, uma loucura, sabe? Atores que tinham acabado de se formar e que queriam mostrar o seu trabalho para a família. Até então a nossa ideia era, olha, mãe, eu me formei, essa é a minha profissão e é isso. Porque a família é difícil, né? Quando você decide ser ator e você não tem ninguém Sim. artístico na sua família, é difícil eles entenderem isso como uma profissão, como algo sério. E aí a nossa ideia inicial era essa. E aí a gente fez uma websérie na época e a websérie batia mais ou menos 1.000 pessoas, que era mais ou menos nossos amigos, a nossa família, e era Já isso. bastante. Sim, a gente ficava super feliz. E aí, quando eu vi que era isso e que eu gostava de fazer isso, eu falei, eu não quero parar, eu não quero fazer uma websérie, eu quero fazer um canal, eu quero fazer várias séries. E aí foi que eu chamei o Rô para estar comigo e criar um canal. E aí depois a Nath entra, depois do nosso primeiro projeto. No segundo projeto a Nath entra e vira uma das nossas sócias. Agora, por que a questão... Assim, né? Criamos o canal na necessidade de trabalhar. A gente não tinha pensado em tema, a gente nunca pensou em nada. A gente só Ah, queria mesmo entendi. trabalhar. Eu não vou ser hipócrita e falar, não, eu criei para levantar uma bandeira. Não, não foi. A gente realmente, como Sim. atores, queríamos trabalhar. E aí uma amiga minha me indicou o que era fanfic. Eu comecei a querer entender o que era fanfic. Foi aí É, que eu eu... queria que você explicasse o que é fanfic também, porque até eu já não entendo muito. Então, fanfic são histórias de fãs. No nosso caso, Tá. é a banda Fifth Harmony. Eles pegam a Camila e a Lauren e usam algumas características delas, ou não, mas a maioria usa, e criam uma história, uma fantasia do que eles querem em cima desses personagens. Ah, Então, tá. assim, no nosso caso, você vai sempre ver a Lauren como a menina fechada, a Bambambam, e a Camila como a engraçadinha, porque são características das duas. Então, eles pegam essas características Sim. e, dentro de uma temática que eles querem, suspense, policial ou dramalhão, e eles criam essa história.
E aí me apresentaram fanfic. E me apresentaram de Fifth Harmony, uma fanfic na época não, até hoje tem, lésbica. E eu falei, cara, que interessante. Mas assim, o tema pra mim, a questão, eu não tinha essa maldade de era um casal lésbico. Eu realmente nunca parei pra pensar em casal lésbico, gay, hétero. Eu vi o tema e eu achei legal a Viu a história. história? Eu falei, cara, que história interessante. Até porque é uma coisa que eu luto em relação a isso, que eu acho que a gente não tem que. A minha vontade é que o tema não seja LGBT, Sim, que, sim, que, que o tema seja drama, suspense, que seja isso, como é nos outros filmes. Você não vê, tipo assim, um filme onde o casal é hétero, o tema sim. não é hétero, o tema é Você quer drama, contar uma suspense, história de terror. amor, independente seja com Sim, dois homens, com duas mulheres, com um exatamente isso. trans. E Uhum. quando eu fiz a primeira, quando a gente fez a primeira, é, eu falei, cara, que eu comecei a ver as pessoas falando com duas mulheres, poxa, eu nunca vi, que não sei o quê. Foi aí que eu comecei a parar para pensar. Como eles precisam dessa representatividade? Como a gente precisa disso? Porque até então eu tava falando de uma história bonita de amor. O meu tema principal era a menina que sofria de anorexia e a outra que mexia com drogas. E que a gente Sim, queria, de alguma forma, mostrar isso para o público. Eu não tinha pensado no casal. Eu não queria usar esse tema assim como algo forte. Eu queria falar de amor. sim. E aí, a partir dali, eu vi, cara, como é necessário falar sobre isso, como as pessoas precisam disso, mas disso em outro lugar, nesse lugar de amor, nesse lugar de esperança, de carinho. E foi aí que aí a Nath entra, junto comigo e com o Rô, e que a gente decide fazer a melhor amiga da noiva, que é, assim, amor puro, não tem nada, é mais a vida mesmo. Então, Eu aí vi. a gente quis mostrar que aí sim a gente quis mostrar que um casal lésbico ele pode viver normal, é como um Sim. casal como qualquer outro. Então eu acho que é isso, a gente nunca teve essa maldade de estamos fazendo uma série LGBT, uma série gay, uma série lésbica. A gente sempre quis falar de amor e dentro desse amor a gente escolhe temas que são necessários ser falados: anorexia, violência contra a mulher dentro de casa, como foi em The Stripper, como estava começando a ser em The Stripper. Então, assim, a gente sempre pega um tema que é forte, que precisa ser falado e joga dentro do cotidiano dessas personagens, mas eu sei que hoje, é para as pessoas não me entenderem errado, eu sei que a gente precisa falar, a gente precisa levantar essa bandeira, mas é que o meu sonho é Não precisa. futuramente fazer uma É, entrevista. E qual o tema da sua websérie? LGBTQ+. Não, o tema da minha websérie é suspense. O tema é sim. isso, é trazer essa normalidade. Eu acho que foi isso. O canal ele nunca foi pensado em ser um canal gay, lésbico, seja lá o rótulo que for, mas aconteceu de ser. E aconteceu da gente nunca ter pego uma história que é hétero. Se de repente aparecer uma Sim. história, a gente não tem problema, a gente vai fazer. Só que a Uhum, gente quer sempre levar esse lugar de amor, esse lugar de uhum. troca. E que caiu bem com o tema, né? Vamos botar assim, com esse Mas rótulo. isso que eu queria te falar, daí, por exemplo, você atinge muito jovens, né? E a gente vê que a juventude, a adolescência, é um período que as pessoas estão passando por conflitos, estão se conhecendo, e até a questão da sexualidade, né? Quantos jovens enfrentam isso, né? De meu Deus, assumir, não assumir, de os pais aceitarem. E vocês colocaram isso de forma natural. Eu acho que vocês ajudaram muito, estão ajudando e ajudam muita gente, né? Como que é o feedback? Eu já ouvi você me contar nas outras vezes histórias assim bem bacanas, que você viu gente sair da depressão, tem gente que pensa em se matar, porque a gente vê famílias que não aceitam. E como que é essa repercussão, esse orgulho de repente de ouvir que vocês transformaram vidas, enfim. Então, a gente volta sempre pro lugar da websérie, né? Essas pessoas elas estão acostumadas a ver que o gay ele apanha dentro de casa, ele é colocado para fora, eles nunca acham a esperança. Todo, assim, TV aberta. Hoje em dia, graças a Deus, em séries, a gente tem bastante séries ótimas. Sério, Não sim, é. só o Pontuação, graças a Deus a gente tem várias outras. Mas em TV aberta, quando eles abordam esse tema, é sempre apanhando, ou desculpa a palavra, mas ou é uma putaria, leva para esse lugar que gay Sim. é safadeza. Eu falo gay, mas eu quero dizer no geral, lésbica, bis, todos. É esse lugar de putaria, esse lugar assim. E a gente sempre tentou trazer esse amor, esse lugar normal, esse lugar que é legal, esse lugar de esperança. Então, as mensagens que a gente recebe é muito assim, eu precisava disso, eu precisava de algo bom e não algo ruim. Porque o ruim eu já conheço, eu preciso Ai, de esperança. caiu tudo aqui. Aham.
Eu preciso de esperança. O ruim, eu já sei, eu já vivo dentro de casa. Alguns já vivem dentro de casa. Eu preciso de um ponto onde me leve a ter esperança de que é normal. Eu sou normal, como qualquer outro ser humano. Sim, sim. E em contrapartido, a gente também já recebeu questão de pais vindo falar comigo. Eu tive duas Eu situações. vi você falando sobre isso, achei interessantíssimo. Sim, eu tive duas situações que mexeram muito comigo. Até conta pra gente. Eu tenho grupos no WhatsApp e no Telegram que às vezes eu tô, às vezes eu não tô, mas sempre tem uma equipe minha cuidando. Então a gente nunca permitiu Sim, besteiras, coisas ruins. A gente está ali para fazer uma sim. família, porque às vezes acontece. E aí uma vez uma mãe mandou uma mensagem para minha assessoria falando que ela não entendia a filha dela, que não sei o quê, e que ela resolveu pegar o celular da filha dela e olhar os grupos, até que ela viu o meu. E quando ela viu o meu, Ah, ela falou que viu uma família, que viu pessoas tentando se ajudar. E que a partir dali ela começou a ver que a filha ser lésbica não quer dizer que a filha dela é uma puta, que ela sai pegando todo mundo. Desculpa o palavreado, mas foi exatamente esse termo. que ela falou. E, e que ela começou a entender que a filha dela gostava de uma outra pessoa, que não era do mesmo sexo. Que não era do sexo oposto, e que ok, e que a partir daí ela começou a conversar com a filha dela. Então é esse lugar de naturalidade que a gente quer mostrar para os pais também, porque os pais estão acostumados a ver na TV que é safadeza, que é porrada, que é sofrimento, e que não é, dá para ser feliz também, a gente consegue ser feliz. E um outro foi que eu tinha uma fã em São Paulo, isso foi bem no comecinho da minha carreira e foi algo que mexeu muito comigo. E que quando eu cheguei em São Paulo, essa fã estava em frente ao hotel esperando. E eu não sei como ela descobriu o hotel, mas esses fãs, eles são assim incríveis, eu fico chocada. Não, os fãs de você são que é muito E legal isso. aí, e aí ela me abraçou e começou a chorar. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí, quando ela se acalmou, eu conversei com ela e com o pai dela, e que a mãe dela tinha falecido, então ela estava numa depressão, porque o pai não entendia a situação dela. E foi a partir das nossas séries que os dois começaram a se entender e que eles tinham melhorado o Poxa, relacionamento dos dois. Porque ele que começou a legal. ver de uma outra forma o que a filha é, sabe? Então, assim, foi alguns relatos que marcaram, assim, a minha vida. E só para fechar, senão eu fico contando várias Ah, histórias. mas é lindo, mas Eu, acho que é legal. As pessoas precisam desses exemplos. Eu acho muito bacana isso. eu tive um relato dentro da minha casa que foi, assim, o auge para mim, dentro da minha casa. Eu não sou uma pessoa que nunca sofri preconceito, graças a Deus, nunca apanhei, nunca passei por nada. Só que a minha família é uma família muito antiga, que tem essa cabeça de Conservadora. Uhum. conservadora, exatamente. E quando eu comecei os meus trabalhos, a minha mãe não entendia o que eu estava fazendo. Ela falava assim: você quer fazer, você vai fazer, mas eu não vou assistir. E é uma história que eu sempre conto. Acho que a galera já deve até saber, mas eu acho que é legal, eu gosto de contar. E aí, uma vez eu recebi uma carta de uma fã e eu tinha que viajar. Então eu não consegui ler, eu deixei a carta em cima da minha mesinha e fui viajar. Porque eu gosto de ter tempo, ler com calma. E aí, durante essa viagem, minha mãe me ligou, falando assim, ó, desculpa abrir sua carta, mas li e agora eu entendo o que você está fazendo. E não para, continua fazendo o que você está fazendo. E aquilo foi muito Que legal, legal. que a partir dali, minha mãe abriu a cabeça e começou a acompanhar os meus trabalhos. Que legal. Qual é o nome da tua mãe? Patrícia. Ah, Patrícia, que bacana, né? Ela tá vendo o quanto você está fazendo bem para tanta gente, né? Porque essa coisa da representatividade parece que a gente está sempre batendo nessa coisa, mas é muito importante. Por isso que a gente vê esses fãs aí que, quando a gente coloca qualquer coisa de vocês, eles estão sempre juntos, são fãs muito fiéis, né? Isso é Então, incrível, né? E eles precisam disso. É o que eu digo, o dia que tiver na TV aberta, tu vê uma novela com um casal normal, assim, sem ser uma, ó, é o que você falou, né? O que você quer que seja um sonho, uma coisa bem naturalizada, né? Porque na TV aberta não se vê, né, Priscila? não se vê. E, tipo assim, eles vão dar um beijo, aí tem que ser o final da novela para mostrar aquele beijo e vira um marketing, É. não vira algo natural. A gente não Uhum. vê mesmo casais assim em TV aberta, só em série. É, não, um trabalho muito bacana. E vem cá, tá cheio, tem mais novidade? Eu sei que vocês lançaram o The Stripper agora no final, né? Que foi a última entrevista que a gente fez. Como que tá a repercussão desse trabalho? Já estão, nessa quarentena, já estão bolando novas coisas? Fala um pouquinho pra gente. Então, a gente finalizou The Stripper no final do ano passado. Finalizou entre aspas, né? Finalizou a primeira temporada. Mas como nós somos independentes, muita coisa a gente faz na parceria,
a gente não tem direito Sim. de todas as locações de The Stripper. Então a gente está nessa luta de ter as locações para fazer a segunda temporada de The Stripper. Não só locações, mas tudo como um todo, os atores, a produção, Sim. para a gente fazer uma segunda temporada. Mas como nós somos jovens que não querem parar, a gente já tem um novo projeto, que enquanto a gente não consegue tudo para gravar a segunda temporada de The Strip, a gente está fazendo um novo projeto, que é uma fanfic Cameron também. Não adianta, a gente não consegue sair desse lugar. É muito gostoso trabalhar com essa galera, com esse público, com esse lugar. E é um pouquinho diferente de tudo que a gente fez até hoje. A gente vem muito do drama e agora a gente vai para um outro lugar. Só que é um segredo, a gente ainda não contou assim o que é para a galera, mas é diferente de tudo que a gente fez. A gente começou agora a fazer, a gente fez o roteiro agora. E a gente está nessa pré-produção, tentando levantar verba, vendo equipe, essas coisas Pois é, assim. uma coisa que eu acho legal você falar também é que a maioria desses projetos vocês conseguiram naquele esquema de financiamento coletivo, né? A galera do ano. Fala um pouco pra gente, porque tem isso do público também, né? Querer tanto Sim, ver sim. que ajuda vocês a financiar, né? Sim, quando a gente começou era muito assim, a gente... Desculpa, é porque o Vita, que é um diretor maravilhoso, ele tá assistindo a live, queria mandar um beijo pra ele. Ele falou Ah, eu assim, eu vou sei, espalhar esse sei. roteiro. Acho O que William até já Vita. entrevistei o Vitor. Ele é maravilhoso. Desculpa, mas voltando. Os nossos primeiros projetos a gente tirava muito do nosso bolso para fazer. Tipo, a gente deixava de almoçar para fazer a comida da cena. Era basicamente isso. A gente queria muito fazer. Então era isso. Como eu e o Rô, a gente mora muito longe da Nath, a gente gravava na casa da Nath, eu passava o cartãozinho do bilhete único, roía, aí eu pegava o próximo ônibus, era assim. Mas era o Caramba. começo, a gente tinha que meter a cara e Sim, fazer de alguma e forma. vale tudo, né? Vambora, né? E aí a melhor amiga da noiva, a gente fez uma vaquinha e aí a gente conseguiu arrecadar uma verba assim boa, mas ainda pequena, mas que dava para pagar a passagem de todo mundo e todo mundo ter a comida. Ninguém recebia nada, mas a gente tinha comida. E como a melhor amiga da noiva era tranquilo, a gente gravava nas casas mesmo, a casa de um ator, a casa de um Sim. diretor, e era assim. Quando a Nath resolveu fazer The Strip, eu falei, cara, como que a gente vai fazer isso? Porque The Strip não é assim. The Strip a gente precisa de uma boate, não é qualquer amigo que tem uma boate. Era mais Abre pra mim complicado. aí. Era mais complicado. E aí a gente começou a conversar com os fãs, de fazer sorteio, de fazer live, de fazer vaquinha. E a gente foi aos poucos, junto com os fãs, arrecadando a verba de The Stripper. A gente também começou a entender que o que a gente estava fazendo era trabalho. A gente se formou, a gente pagou faculdade, a gente pagou curso, que a gente tinha que entender que aquilo era um trabalho, que aquilo tem que dar fruto, a gente tem que conseguir a verba. Não dá pra gente ficar Sim. investindo e não ter, assim, um retorno. Então a gente começou a pensar em como fazer isso. Aí para essa série de agora, o que a gente fez? A gente pegou os episódios e antes de ser lançado no YouTube, a gente sempre lança gratuitamente. Sempre que a gente faz uma vaquinha, alguma coisa, ele vai sair Ah, gratuitamente. Só que a gente pegou como se fosse uma espécie de locadora, Netflix. A gente lançou antes numa plataforma. Quem queria ver tudo de uma vez antes, comprava esses episódios. Quem não queria, entendi. esperava que ia sair no YouTube. Então, assim, o que foi muito legal, que assim, a gente conta com a ansiedade que a pessoa tem, mas que mesmo sabendo que ia sair no YouTube, esses fãs, eles queriam ajudar a gente. Era muito mais ajudar vocês do que assistir Que legal. antes. Então, assim, foi muito, muito legal. E eles são super de boas, porque eles não compartilham senha, tipo assim, eles não vazam, nunca vazou nada nosso. Pô, que Então, assim, são legal. pessoas que realmente queriam ajudar a gente. Então, eu sou muito grata a todos os fãs. Assim, o meu maior sonho é um dia conseguir patrocínio e falar, vocês não precisam mais estar fazendo. Só que é muito engraçado que sempre que eu falo isso, eles falam, não, mas a gente quer, a gente gosta, a gente quer ajudar. Então, assim, eu tenho um carinho enorme, uma gratidão, assim, por cada um deles. Até que não consegue ajudar com dinheiro, mas que está divulgando, que às vezes pede entrevista em algum lugar, Sim, ou que vai atrás de Twitter e que quer que a gente seja verificado, ou que está ali visualizando, fazendo maratona, que já assistiu mais de 500 vezes os nossos produtos. Então, assim, eu tenho um carinho gigantesco por cada um, porque se hoje, eu sempre falo isso, que se hoje a gente está aqui, se hoje a gente consegue fazer uma série como The Stripper, porque assim, não vou ser hipócrita, para fazer The Stripper você precisa de verbo, você precisa desse glamour, é graças a ele, sabe? Não é graças a ninguém, sim. sabe? Graças a eles mesmo. E da Stripper vocês tiveram a diretora Nádia, né, que é uma super diretora, né, professora de teatro também. Vocês já tiveram
um que a mais, né? Com produção, Não, teve foi participação de atores, né? Foi totalmente um outro lugar. A gente estava, pela primeira vez, a gente tinha uma equipe completa no set. A melhor amiga da noiva, a gente tinha câmera e áudio, que eram duas pessoas que realmente estudaram para isso. Agora, The Strip, a gente tinha diretor, a gente tinha continuista, a gente tinha atores da antiga que toparam entrar nessa com a gente, que é uma troca excelente. A gente tinha a Nádia, que é uma grande diretora. A gente tinha a galera do equipamento toda, desde luz, câmera, microfone, tinha tudo, tudo, tudo. Era uma galera profissional que estudou para isso. Não era a gente ali segurando a câmera e o outro na cena. Sim. Porque pontuação era assim no começo. Era enquanto a Nath voltava em cena, eu segurava a câmera e a gente ia trocando assim. Então, a melhor amiga da noiva, a gente começou a ter amigos ajudando e em The Strip a gente teve profissionais mesmo que sabiam o que estavam fazendo. Então, foi um Que outro lugar. A legal, gente estava né? fazendo Ó. cinema, né? Pô, e a coisa só vai, meu filho, agora, imagina. Não, é Amém. muito legal, porque é bacana que a primeira vez que eu fiz, o pessoal ainda não conhecia. Depois, quando eu falava, a gente fez outras matérias, quer dizer, a coisa foi crescendo, um crescente, e é graças ao trabalho de vocês, né? Acho que vocês se jogaram nisso, acho que. Olha o que vocês têm de fãs aí. Pior que é tanta gente falando, né, Priscila, que não dá nem pra ver, né? Tem que agradecer todo mundo aí dizendo tchan. É uma coisa muito louca, né? É uma relação muito bacana. E eu vejo que vocês fazem, conversam com eles, né? Vocês têm essa troca, isso é legal, né? É uma família, a gente criou uma família, sabe? São pessoas que realmente acreditam na gente, são pessoas que a gente precisa dele, eles precisam de nós. Então é uma troca, eu sinto como se fosse uma família, sabe? Pessoas que acreditam no nosso trabalho, no que a gente é. Hum, é muito legal. E que se você pudesse dar porque daqui a pouco a gente vai chamar o Roda, eu disse que a Nath a gente vai fazer, tentar fazer da próxima vez também. Eu queria te pedir se você pudesse dar um conselho para a galera, porque eles te ouvem muito. De repente, aquelas pessoas que têm isso ainda reprimido, né? De não poder, sei lá, né? Falar com a família sobre orientação sexual, ou querer viver isso e ser feliz, né? Ser livre. Que conselho você daria para esse jovem, para ter calma, tempo ao tempo? Fala um pouquinho pra gente. Primeiro dizer que o que eu vou falar não é uma razão, não é algo que seja certo, é algo que assim eu acho que poderia ajudar você. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Então, a primeira coisa você tem que se entender, você tem que ver o que realmente você quer, o que você realmente sente para você estar pronto para falar com alguém. Você tem que saber o que você sente, o que é o que você sente. E a segunda coisa, eu acho que a primeira pessoa que você vai se abrir tem que ser alguém que esteja mais perto de você, que você tenha um carinho, que tenha um colo. E em questão de pai, mãe, avô, tio, família, é entender como eu entendi a minha mãe quando eu falei para ela que eu estava trabalhando com um produto LGBT. Eles vivem de um tem duas chances, né? Deles super aceitar, vem cá, meu amor, e deles não aceitarem. Eles vivem numa época, tiveram uma criação que é totalmente diferente da Sim. nossa. A cabeça da minha mãe é uma, a cabeça do meu irmão é outra. E a gente tem que aprender a respeitar os pais. Aprender que é um choque para eles, é uma novidade. A gente tem a cabeça que é super normal, e para eles não é. E tudo bem, a gente tem que respeitar. Se a gente quer respeito, a gente tem que respeitar. Então a gente não pode impor nada. Eu acho que é um diálogo. Se você falou, se você criou coragem, falou pro seu pai, para sua mãe, não deu certo, calma, respeita o tempo deles. E vai tentando mostrar para eles, em vez de querer brigar, em vez de querer enfiar na garganta, vai mostrando para eles que você vai ser feliz dessa forma. Eu não vou estar aqui nunca para levantar uma bandeira e falar assim, vai brigar, vai lá. Não, eu sou muito a favor do diálogo. Eu acho que a gente tem que respeitar as pessoas, independente da opinião delas. A gente tem que saber ouvir e tentar dialogar. E se um dia você estiver precisando de qualquer coisa que você não está encontrando dentro da sua casa, que você não está encontrando em volta da sua casa, tem umas meninas que trabalham comigo, me manda uma direct que eu vou mandar para elas e elas vão conversar com vocês, elas vão tentar te ajudar. Elas não são psicólogas, elas não são profissionais. Se for algo muito sério, eu acho que você tem que buscar um profissional que vai te ajudar, que vai te orientar, mas que são pessoas que são famílias, que são amigos, que vão te ouvir, que vai te abraçar. E sempre que eu puder também, eu mando um recadinho, eu mando um áudio, um vídeo. Eu não consigo conversar diretamente com as pessoas, porque realmente eu trabalho assim o dia inteiro mesmo. Sim, Então, o sim. dia que eu tenho de folga, eu tô com a minha família. Mas as meninas sempre me passam tudo. Então, assim,
tenha calma, respire, converse, diálogo, assim, é a melhor coisa. E se a pessoa que você tanto ama não aceitou, se ela te ama, uma hora ela vai entender o que você está passando. Mas dá um tempo a ela, dá uma respirada, vai procurando consolo em outro lugar, que uma hora você vai encontrar com aquela pessoa. A gente tem que dar um tempo também para a pessoa assimilar o que está acontecendo, que para ela também é um choque. Mas eu acho que quando você se sentir confiante, você precisa falar. Você não pode ficar guardando isso, porque você não vai ser feliz. Eu digo isso novamente por mim. Quando eu fazia as séries que minha mãe não queria assistir, era muito triste que eu voltava de casa querendo Sim. conversar e eu não tinha com quem. Às vezes eu conversava com meu irmão, mas meu irmão na época tinha 11, 12 anos, então meu irmão não entendia. Meu irmão falava, ah, tá, mas e aí? E aí, quando minha mãe começou a aceitar o meu trabalho, começou a entender o que era, eu chegava assim nas gravações e minha mãe, como é que foi? E aí, o que teve de novidade? Quem tá trabalhando com vocês? Então era muito legal, é muito legal ter essa troca, você poder conversar. Então eu acho que sempre procurar um diálogo e se arriscar. A nossa vida é risco. Se a gente não se arriscar, a gente não vai viver. Mas respeitar e dialogar, eu acho que é o mais importante. Ai, que legal, que bacana, porque daí você deu esse tempo para sua mãe e hoje ela é fã do teu trabalho, né? Isso é legal e acho que foi Ó, foi um uma depoimento super situação que eu importante. Uma situação que eu quase não conto, mas assim, eu acho que os fãs mais que vê tudo meu devem saber, foi que na pré-estreia de The Stripper, minha mãe não pôde ir porque minha mãe estava trabalhando. E aí, assim que eu assisti o filme que eu saí, eu abri o meu WhatsApp, porque onde eu tava não tinha sinal, e aí demorou. Quando eu abri meu WhatsApp, era minha mãe divulgando a série nos grupos da família. Eu falei, caramba, que legal, Gente, sabe? Ela mandar nos grupos da família. E The Stripper é uma série muito quente, né? Diferente de é, tudo que eu fiz. E mesmo assim não foi um bloqueio para ela. Então, assim, eu chorei a beça, eu tipo, fiquei muito feliz. Então é muito legal você conseguir achar esse diálogo. Eu demorei quase 1 ano e meio para minha mãe entender. Ela foi entender quando começou a melhor amiga da noiva. Então, assim, é normal ter esse tempo. Fiquem tranquilos. Como ser humano, eu nunca vou mentir, nunca vou fazer uma fantasia da minha família. Não, é uma família como qualquer outra, tradicional, brasileira e blá blá blá. E que a gente sim. está quebrando esses tabus juntos. Ai, que legal. Queridona, vou chamar agora o Rô. Eu sei que você tem também outro compromisso, sempre tão trabalhando. Parece que a gente trabalha mais, né, nessa quarentena, todo mundo, né? Minha mãe fala isso, cara. Eu te vejo mais quando você não tá em quarentena do que quando você tá em quarentena. Não, brincadeira, Ai, mas é mas que trabalho legal, tá todo mundo gostoso. bem aí? Família tá todo mundo Graças a bem? Deus. Todo mundo em casa, Ai, que mãe bom. trabalhando em casa, graças a Deus. Então, a gente tá bem. A gente, Ai, que bom. a gente é privilegiado, sabe? Eu não vou mentir. A É, gente consegue ter a nossa casa, a gente tem a nossa comida. Então, assim, graças a Deus, a gente tá é. podendo ficar em casa. É, o Rio de Janeiro tá complicadinho, né? Brasil. Mas se Deus quiser, isso vai passar logo. E que bom, daí a gente vai se ver logo, vai fazer aquela gravação, todo mundo perto, vai ser ótimo. Muito sucesso para Ai, vocês, obrigada. tá? Se precisarem, a gente tá aqui Lu, sempre. queria te agradecer. Te pedir desculpa, porque eu ia ser depois do Rô, né? A Ju falou Não, comigo. que Mas isso? é que hoje é aniversário de alguns fãs e a gente vai fazer uma festinha online para eles, então tava assim na correria, eu não esperava. E tem uma Que campanha também isso, que que a isso? gente tá fazendo, e aí eu tô ajudando ela aqui. Então, assim, desculpa ter essa troca assim em Que cima da hora. isso? E Não, galera, muito obrigado. Continue aqui para assistir o Rô, porque vai ser bem legal. Muito obrigado pelo espaço. No que vocês precisarem, contem com a gente de verdade, tá? tá bom. Ó, depois avisa que a gente vai deixar salva lá no IGTV, tá? A live. Tá, vou postar lá no Stories. Quando tiver Tá salva, eu, bom. eu já posto. Beijo, Beijão. linda. Fica com Fica bem que eu Deus. vou chamar o Rô. Beijo. Beijo, beijo. Tchau. Gente, vamos ver se o Rô tá aqui já. Falar com o Rodrigo Tardelli, que é sócio da Pri. Ah, tá aqui, Rô. Chamando, Rodrigo. Tô aqui, Rô, querido, quanto tudo bem? tempo? Muito Como é que tempo, você né? tá? Muito, Eu, né? eu tô Foi naquele bem. cafezinho, né, que a gente fez também lá Fui no. naquele cafezinho e depois a gente fez uma matéria, mas foi online, né? Foi por vídeo. Foi que vocês fizeram, o trio fez uma matéria muito legal, estamos Sim, sempre juntos. a gente fez os três juntos. Isso, muito bacana. E aí, menina, como é que você tá? Como é que tá passando por essa quarentena? Nada muito fácil, né? Mas como é que tá aí? Tá tudo bem? Família bem? Então, Lu, a gente tá bem na medida do possível, né? A gente tá tentando se cuidar o máximo possível, cuidar de quem tá próximo da gente.
E, assim, infelizmente, não é todo mundo que está fazendo dessa forma, né? Então, a gente tem que se cuidar por nós, por quem está com a gente e por todo mundo também. É verdade. Então, né, eu acho que, assim, o que eu penso é porque a gente chegou num estágio que as pessoas ainda estão fazendo o que querem. E não é assim. Então, eu acho, sinceramente, que se elas não aprenderem agora, eu não sei quando que elas vão aprender. Porque eu fiquei chocado com a praia lotada. Calçadão? Eu vi um vídeo da praia do Joá, acho que é do Joá, que tava lotada de pessoas. E você só podia entrar no mar. A areia tava assim. O mar Eu mesmo vi. não vi quase ninguém. A areia tava lotada. Aí eu falei, gente, o que que tá acontecendo com essas pessoas? Elas não estão vendo, elas não estão se enxergando, elas não estão enxergando onde elas estão, o espaço que elas estão ocupando, tudo que está Não, acontecendo. não, e a questão de pensar no outro, né? Não é só olhar para o próprio umbigo, a gente tem que fazer isso para pensando no outro, para não passar para o outro, né? Para não passar para o avô do outro, né? É uma coisa que parece que as pessoas não entendem, né? Pois é, ainda mais, né, a gente vive com nossos pais, com nossos avós, nossos Isso. tios. Então a gente tem que pensar neles também, a gente tem que pensar só na gente. Tem nossos amigos, tem milhares de pessoas que estão. Ainda mais as pessoas que têm que trabalhar, que não tem como ficar em casa, não tem como trabalhar em casa. Então a É, gente tem que se preocupar sim. Eu acho que esse é o momento maior, assim, para gente falar de empatia, de preocupação com o próximo. E que o que pode vir daquele vai impactar na nossa vida também. com Então, certeza. acho que falta ainda ligar isso nas pessoas. Eu não sei quando que isso vai acontecer. Eu espero que seja o mais breve possível, porque a gente tem que se unir. É uma causa de todo mundo, entendeu? Acho que a gente tá todo mundo no mesmo barco. Eu não tô melhor que você não tá melhor que eu. É, Então, as pessoas têm que entender isso de alguma forma. é verdade. E não quando alguém do lado dela, algum parente morrer, algum parente pegar, algum parente ficar mal. Entendeu? Porque as pessoas parecem que só se tocam nessas horas. Não, é que Quando nem a alguém. gente estava falando, né? Por exemplo, todo esse movimento, parece que teve mais manifestações hoje lá fora, nos Estados Unidos, do, né, antirracista, quer dizer, uma coisa que teve que ter um basta, teve que ter uma coisa tão forte para as pessoas fazerem agora dizer chega, né? Daí que a gente vai chegar também na questão do orgulho, do mês do orgulho LGBTQIA+, que parece que tem ainda que sempre bater naquela É, tecla pelo respeito, né, Rô? Eu queria, antes da gente começar a falar sobre o produtor e tal, queria que você me dissesse, ainda falta muito, ainda há muita repressão, muito preconceito, falta muito, assim, para as pessoas terem essa empatia? apesar do forte movimento que a gente vê nas redes sociais, de muita gente ali lutando, levantando bandeira, da gente fazendo nosso produto, disso tá ficando. Eu estava assistindo aqui, vocês estavam conversando sobre as novelas e séries, que nas séries já tá mais normal, mas nas Sim. novelas não tá tão normal assim. Mas na nossa vida, tem hora que eu penso e falo, nossa, o movimento tá tão bonito, as coisas estão tão crescendo tanto. Eu acho que agora é a hora, né? Mas aí vai alguém e, tipo, dá um balde de água fria. Aí eu, a gente fica, caramba, não tá, não tá. A gente tem um choque, sabe? Quando a gente tenta ficar naquela esperança, alguém traz a gente de volta, assim, falando, não tá normal, não tá bom ainda. Então a gente tem muito que lutar, um caminho longo ainda para se percorrer. Uhum. E eu acho que ainda falta muito para a gente chegar lá. As coisas ainda estão muito difíceis, mas a comunidade é muito forte. Eu acho que também uma coisa que falta às vezes também é no próprio nicho as pessoas estarem unidas. Porque às vezes tem rivalidade, as pessoas estão contra os pensamentos delas mesmas ali. Então isso faz Exatamente. as coisas às vezes, tipo, em vez Políticos que de. pensam contra eles, eles vão apoiam. É um tipo de coisa Sim, que não entra na minha cabeça. sabe? Então, assim, e não é um, não é dois, são vários. São Muitos. vários. Eu Então, conheço. assim, então, assim, eu fico pensando, gente, se a gente quer melhorar, se a gente quer se unir, se a gente quer que isso fique cada vez mais forte, melhor, a gente não pode estar contra quem está ali com a gente lutando. Exatamente. E é muito que eu vejo isso. Eu sou melhor que você, eu penso melhor que você. Não é isso, não é, sabe? Fica um querendo comer o outro o tempo inteiro dentro daquilo Exatamente. ali. Então, assim, tem que Daí começar já é mais daí. difícil, né? Você já É tem mais toda difícil essa ainda. pressão lá fora e dentro do próprio nicho, que é complicado. Sim. Isso é muito forte, Lu, é muito grande, porque eu acompanho. A gente trabalha com esse público, e não só com ele, eu acompanho tudo que eu posso acompanhar. E não é só no meio LGBT, é em vários meios. As pessoas estão sempre querendo se engolir, e não faz, isso só cai, entendeu?
Então, assim, apesar do movimento fortíssimo, de muita gente na causa, disso ser grande, isso estar cada vez maior, ainda não chegamos no ponto, sabe? Porque ainda tem muito isso, ainda tem essa concorrência. As pessoas querem ser melhores que as outras. Não é assim. Nós somos todos iguais, só lutando pela mesma coisa. A gente quer unir as nossas vozes. A gente não quer ter a voz maior. Eu acho que é isso que falta. É. E daí a gente vê pelo trabalho de vocês como isso de empatia, de respeito, como isso falta, né? Como as pessoas precisam ver, que nem a Pri estava falando, que vocês colocam nas webséries a pontuação, vocês botam as histórias de forma natural, naturalizada que vocês usam, né? Eu Eu queria que você lembro, explicasse um aliás, pouco pra gente sobre isso. de uma matéria que saiu com vocês até, uma matéria minha, que foi até do cafezinho que a gente gravou, que saiu no site de vocês, que o título, eu lembro muito bem desse título porque é exatamente isso. Ficou um título muito bom, fiquei muito satisfeito, ficou bem forte e explica muito bem. São histórias de pessoas, são histórias de amor, são histórias normais, como a gente vê, uma história minha, uma história sua. Então, a gente sempre, desde o começo, tentou normalizar isso, deixar isso bem clean, sabe? Não é uma série LGBT, não é uma série gay, não é uma série lésbica, é uma série de amor, é uma série de pessoas. É uma série de você vai entrar, chegar na rua, vai ver um casal no ponto do ônibus. É uma história, aí no outro vai ter um outro tipo de casal. Todos são iguais, não tem, é um casal LGBT, é um casal. Sabe, as pessoas dão muito ênfase nessas coisas. Sim, E a gente tenta fazer o contrário, o efeito contrário. A gente tenta normalizar para qualquer tipo de pessoa chegar e olhar, nossa, que história bonita. Nossa, que casal bonito. Olha o que eles estão falando um pro outro, olha o que eles estão querendo passar. A gente se preocupa mais com a mensagem, entendeu? sim. Daquela história para aquelas pessoas, para qualquer tipo de pessoa se identificar. Só que a gente dá um protagonismo à comunidade LGBTQ+, por quê? Porque a gente não vê um protagonismo nos produtos que a gente assiste. Por exemplo, nas novelas é mais complicado. Nas séries tem. Só que tem muita série, eu assisti uma série esses dias, que se chama La Casa de las Flores, é uma série mexicana, Aham. do Já ouvi Netflix. falar. Hum. E a gente vê ali tudo que já. A série é boa, mas assim, a gente vê ali na questão do casal LGBT, né, como dizem assim, a gente vê uma coisa muito clichê, muito estereotipada, uma coisa que assim, a gente já está acostumado a ver, sabe, em qualquer lugar. Eu acho que o problema é estereotipar demais, deixar clichêzão, aquela coisa meio assim, sabe, tipo assim, muito. Você fica, cara, existe, sabe? Às vezes fica uma coisa meio real, entendeu? Então, Sim, assim, sim. mas nas séries, a gente ainda. Agora falando de outras séries. Nas outras séries, a gente ainda vê isso acontecer de uma forma natural. A gente tá vendo cada vez mais séries abordar isso, ter esse casal, ter ali. Só que não era dado ainda um protagonismo. E a pontuação. São poucos que dão protagonistas, Então exatamente. a pontuação trouxe esse protagonismo. Ou então, quando é o protagonismo, é uma série que é só disso. Todo mundo é, sabe? Ah, tem isso também, Entendeu? Ou Então, uma assim, coisa que tu vê, que nem a Pri usou a coisa da safadeza, né? Porque tem gente é, que pensa, porque tinha isso muito aí tu antigamente, quer. Aí e você senta ali, eles já se chocam, já se assustam. Então não pode ser assim. Não pode ser um tapa, entendeu? Tem que ser a doses que a pessoa vá entendendo aquilo ali e a pessoa vá falando, nossa, realmente. Sabe, a pessoa começa a refletir, começa a se auto-questionar sobre o que ela pensava e sobre o que ela está assistindo. vocês Então, não assim, mostram nada mais numa relação de amor, um casal na cama, do que um sim, casal heterossexual mostra numa novela, né? Vocês mostram. É sim, a sim. história. É igual aquilo, tipo, você vê o casal ali se beijando, aí fala, nossa, que absurdo, que não sei o quê. Aí você vê um casal heterossexual fazendo pior, talvez, e você fala, Na rua, é ah, verdade. não, estão namorando, fala sério, deixa eles viverem, se divertirem, estão fazendo nada demais, entendeu? Aí tem essa coisa. Então, a pontuação traz essa normalização, conta histórias de amor de pessoas que tem outras pessoas também. Tem o casal hétero, tem o casal não sei o quê. Então, assim, é tudo misturado. Então, assim, é o normal. O normal é assim. Não é uma série que todo mundo é, uma série que ninguém é, uma série que não tem negro, uma série que só. Entendeu? Não existe isso. A gente tem que trazer cultura, a gente tem que trazer todo tipo de pessoas. A gente está falando de sociedade, a gente está falando de pessoas. Então, É. todo tipo de pessoas tem que estar participando. Todo mundo que está assistindo tem que se identificar em alguma coisa.
Então é isso, é contar histórias, independente do que é. Tá, Então, então é isso, é amor, a gente quer contar história de amor, a gente quer fazer bem para as pessoas, a gente quer fazer elas olharem aquilo e falar, nossa, eu passei por isso já, sabe? Nossa, parece meu relacionamento agora, sabe? É isso que a gente quer, entendeu? Eu já perguntei isso pra Pri, queria perguntar pra você. O que que jamais te tocou, assim, de algum fã que chegou pra você e disse, ah, eu, sei lá, comecei a ver o trabalho de vocês e me tocou, me transformou, mudou minha vida. Você tem alguns casos também que você pudesse contar pra gente? Lu, tenho, uma vez eu cheguei em São Paulo, aí algumas fãs me receberam, aí a gente começou a conversar, foi no aeroporto de Guarulhos, foi a primeira vez que eu fui para São Paulo, de avião. E eu tava meio, né, não sabia mesmo onde eu tava. Aí elas foram me buscar, ficaram me esperando. Aí a gente começou a conversar, a gente sentou num café e começou a conversar. Aí uma dessas fãs me deu um telefone e falou, fala com essa pessoa aqui, por favor. Aí eu falei, mas o que que é? Ela, por favor, fala com essa pessoa. Aí eu falei. A menina tava no hospital, ela tinha acabado de tentar suicídio. Poxa. E ela começou a chorar, 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 chorar. E eu falei, calma, fica calma, fica calma, fica calma, conversa comigo, eu tô aqui pra conversar com você, vamos conversar, por favor. Aí eu perguntei o nome dela, a gente começou a falar da vida dela, e aí ela ficou mais tranquila. Aí ela foi e começou a me contar que ela estava no hospital, que ela tinha acabado de cometer suicídio, e que o que estava fazendo ela continuar a viver era assistir as nossas séries. Então, Caramba. assim, eu tô aqui porque eu quero continuar, porque eu quero assistir o próximo episódio, porque eu quero assistir o próximo projeto. Então é isso que tá me fazendo continuar, é isso que me fez desistir e que eu não vou fazer mais isso. Eu Caramba. falei, caramba, assim, eu tava ali feliz conversando com elas e tal, elas me Sim. dão o telefone do nada, assim, e aí eu falo com a pessoa chorando, aí ela para de chorar, depois de um tempo, de muito tempo, ela me fala isso. Eu falei, a gente fica Caramba. meio a gente fica meio sem saber, sabe, sem chão, entendeu? Mas vem muitas histórias assim, eu consegui conversar com meus pais, eu consegui conversar, me abrir, eu consegui virar outra pessoa, eu consegui me enxergar naquilo ali, e eu tive uma atitude parecida com aquele personagem, e aí a gente fala, nossa, olha só, tipo, a gente começou querendo criar o portfólio da gente, sabe? Uhum. Ter a nossa oportunidade, não depender de outra coisa, e ser visto, né, de alguma forma. E essa era a nossa ideia inicial. Aí isso, de repente, virou isso, sabe? Vocês estão me salvando, vocês estão me fazendo querer continuar, vocês estão me fazendo ter coragem. Então eu falei, caramba, eu converso com as meninas, eu falo, gente, olha só, a gente começou com essa ideia e olha onde isso chegou. Então, assim, a gente tem muitas histórias, as pessoas mandam muita mensagem, a gente tenta conversar, responder o máximo que pode, ajudar o máximo que pode. Então, porque é isso, né? É o efeito do que a gente está fazendo. Claro, Então, não, é o que uma das meninas escreveu aqui, é uma responsabilidade que eu não sei nem se vocês sabiam que você tinha, né, quando virou essa chavezinha, né? É de exemplo, é de referência, são pessoas que nunca tinham essa referência e hoje veem isso em vocês, né, que são jovens, e até vocês, de repente, para vocês, não sei quando que virou essa chavezinha e disse, meu Deus, né? Olha a minha responsabilidade, né? olha, demorou um pouco, porque, por exemplo, esse fato específico que eu contei para você foi em 2018. Então a gente tinha um ano e pouquinho só, ou um ano só, de que a gente deu o nosso pontapé, né? Então, assim, era muito novo ainda. Era muito assim, gente, o que está acontecendo? Sabe? O que a gente está fazendo? Sabe? A gente começou a se perguntar o que estava acontecendo ali com a gente. Aí eu desliguei, eu dei para ela o telefone e falei, cara, o que é isso? O que aconteceu? Eu não estava sabendo de nada disso. Você me deu isso de repente assim. Aí ela errou. Pois é, essa menina já conversa com a gente já tem um tempo, ela estava nos grupos. Então, assim, eu falei, você tá aqui com a gente, eu vou aproveitar a oportunidade de você falar com ela. Então, assim, isso foi um exemplo. Depois disso, né, 2018 para agora, as coisas, as séries vão aumentando, os projetos vão Sim, aumentando, as pessoas vão chegando cada vez mais e coisas assim vão ficando cada vez mais, é, ficam cada vez mais presentes no que a gente está fazendo. Então agora a é. gente já sabe lidar de uma forma melhor, né? Sim, entendi. A gente já É. tá com uma cabeça mais preparada
Não, e para até para lidar falar com isso. sobre, né, Rô, que eu acho que é legal, até eu pedi para Priscila dar um conselho, ela falou de forma muito sensata, né, como, que eu falei, como que você falaria? Eu acho que vocês já estão hoje muito mais preparados, porque é o que eu disse, até sobre racismo, sobre, né, tudo a gente vai aprendendo, né? Porque é Sim. a voz de fala, né? Eu, por exemplo, não tenho como falar direitos muito sobre isso, eu tenho sempre que ouvir e aprender, né? E eu acho interessante você colocar isso, né? Porque vocês É, foram Lu, aprendendo também, né? a gente tá sempre, a gente tá sempre evoluindo, a gente tá sempre progredindo, a gente tá sempre aprendendo mais, está no constante aprendizado, a gente nunca sabe de tudo, a gente nunca sabe, a gente nunca é o bambambam, o poderosão, que qualquer assunto eu vou falar, qualquer situação eu vou saber lidar. Não, as coisas vão chegando, a gente vai sabendo lidar com aquilo, e vai aprendendo, e vai pesquisando, e vai lendo, e vai entendendo. Igual esse movimento que teve agora, Então, foi até uma coisa que eu queria poder aproveitar aqui, que eu Fala. até falei em outras lives também já, que era muito assim, até acho que em qualquer causa, né? Tem um movimento aqui, a pessoa posta foto, bota hashtag e não sei o quê, não fala mais nada. Não fala, não dá cara para falar. Entendi. A É. pessoa não coloca um texto sobre o que ela está entendendo daquilo. Então acho que falta muito isso também. Não é só, olha que bonitinho, eu tô participando. Não, Não, eu entendeu? acho que vai botar hashtag, mas vai ver tantas lives que tá passando sobre o assunto, vai Sim, tentar se interessar, né? Porque acho que ninguém, porque né, eu acho que ninguém é nasce por isso que sabendo, mas vai procurar aprender, né? acho que é por isso que elas não conseguem falar sobre, porque elas estão só colocando a foto ali, o hashtag aqui, participei, tá, gente? Entrou na modinha, e isso é na causa LGBT, no racismo, né? É que, eu sou antirracista, mas e cadê as ações, né? Tem tanta gente que fala que eu sou isso, mas na hora de ações é que a gente fala, né? Não é Não só falar, existe. é praticar aquilo ali, né? Exato. É passar isso para as outras pessoas. Não é só deixar aqui, eu não Exatamente. sou não, tá, gente? Ó, eu não sou não. É, Isso vai melhorar o quê? Não vai melhorar nada. Vem cá, fala pra gente também. A Pri estava contando, vocês não podem dar muitos detalhes ainda, que vai ter um novo projeto, né, que já está para sair. Mas, por exemplo, onde hoje as pessoas podem ver todo o material que você já tem? Explica direitinho, porque sobre isso eu não conversei com a Pri. E fala Então, quais que tem, de repente, só para situar as pessoas que não sabem. sim, o nosso canal é Pontuação Produções, é um canal de teledramaturgia, de dramaturgia, não teledramaturgia. E a gente funciona desde 2016 no No YouTube, canal, né? no YouTube. E nosso primeiro projeto foi um curta-metragem chamado Entre Duas Linhas. E a gente veio com mais a gente começou o nicho de webséries, que veio A Melhor Amiga da Noiva, Até Você Me Esquecer, e a última, que foi The Stripper. Então, é um canal voltado à dramaturgia, é um canal voltado a produções independentes, seja curta-metragem, seja websérie, seja longas. A gente nunca se envolveu com longa ainda, mas quem sabe um dia a gente consiga ter essa oportunidade também de trabalhar dessa forma. Então é um canal que hoje, pelas nossas pesquisas, né, alguém pode querer vir me, me confirmar o contrário também, porque entre o que a gente já pesquisou e procurou, Sim. é o maior canal de webséries que tem no YouTube. Então, a gente está hoje com mais de 60 milhões de acessos. Meu Deus, é muita coisa. Então, a gente fala muito, a gente quer falar, é como eu falei, a gente quer falar sobre tudo, a gente quer cada vez trazer novas temáticas também, novos gêneros. A gente vai vir com um gênero novo agora, na nova série, que a gente não trabalhou ainda. Então, Então é dinheiro novo? é um gênero novo. Então, a gente quer estar sempre se desafiando e trazendo coisas melhores pro público, né? Porque eles estão acompanhando desde o começo, desde 2016. Então, a gente quer sempre estar trazendo coisas novas para eles nunca ficarem cansados daquilo, estar sempre se surpreendendo. Então é isso, a gente realmente trabalha totalmente com doações, com crowdfunding. Infelizmente, a gente não tem nenhum tipo de patrocínio Ou vocês ainda. já tentaram levar para plataformas de streaming agora que estão abrindo mais? É complicado ainda? Como é que vocês Então, é um pouco coisam? Não sei como é complicado, que é. a gente já até chegou na gente uma proposta que a gente ainda não chegou a trabalhar, desenvolver, porque veio a pandemia aí, Entendi. entendeu? Mas a gente já estava conversando, talvez role, né, depois da pandemia, a gente pode voltar às conversas, mas já chegou propostas sim. São muitos assuntos, assim, é bem burocrático. Porque às vezes eles É, não querem que lance primeiro no YouTube, né? Tem que ser primeiro na é, plataforma, tem que ter, de repente tem que fazer aí algo para eles primeiro, né? a gente tem que estar aberto a mudanças do que eles querem fazer também.
A gente não pode ficar fechado, eu quero isso aqui, eu tenho apego a Entendi. isso aqui. Então, assim, tem muitas questões, sabe? Que a gente tem que analisar e ver se é Toda a isso que a gente liberdade que quer. vocês tinham, talvez Isso, teria que abrir mão um pouquinho para isso. poder voar mais, né? É Não é um verdade. problema, porque assim, a gente já trabalhou com diversas pessoas e cada um tem uma ideia, cada um tem uma visão daquilo ali. Então a gente está sempre aberto a qualquer coisa, a qualquer tipo de conversa, a qualquer tipo de mudança. E talvez isso saia um pouco da nossa casinha aqui, né? A gente passe a olhar de uma forma diferente também. Porque, como eu falei, a gente não é o certo da história. A gente está sempre Claro, querendo adaptar e melhorar e que todo mundo fique feliz, né? Eu acho que uma produção claro. tem que ser feita com Crescimento, todo né? É, amadurecimento, crescimento. uma Uhum. produção tem que ser feita com todo mundo feliz, com todo mundo amadurecendo, aprendendo, melhorando. Então a gente esquece, a gente não tá, a gente não é fechado a nada, Lu. A gente é aberto a tudo, a qualquer tipo de proposta. E então que venham, se Deus quiser, vai vir. A gente está Ah, querendo sempre, até para melhorar nossas produções, a gente está querendo também para que isso chegue a pessoas que olhem e falem, nossa, esse produto é bom, então não, e vamos nesse último investir. trabalho que eu estava falando com a Pri, vocês já tiveram a Nádia, já tiveram, né, já Sim. vai abrindo um network das pessoas vendo ali o trabalho bacana de vocês, Tivemos né? uma equipe pela primeira vez, uma equipe mesmo de TV, de cinema, de série. Então, assim, a responsabilidade aumentou pra gente, porque é muito mais gente Sim. para lidar, a gente conseguiu pagar dessa vez, graças a Deus, graças aos fãs que doaram, ficaram um ano ali no crowdfunding com a gente, lutando, lutando, lutando. Olha Porque, que fuzz. porque ainda é muito difícil, Lu, com essa. Ainda mais agora, com o É? governo, com a pandemia, com a temática que a gente, né, com o que a gente está querendo falar, para quem a gente está querendo falar. Então, assim, eles olham muito isso. Nossa, não. Eles não olham nem história. Às vezes, tipo, caramba, não, isso aqui não. É, já tem um preconceito ali, né, para conseguir Já olha dessa patrocínio, forma. para exatamente. Mas eu Então, acho que isso vai começar a se abrir, eu acho. mas em contrapartida de tudo isso, eu fico muito grato. Tipo, por exemplo, a oportunidade que a gente tem. Eu quero muito agradecer o Art Blitz, porque sempre foi um portal que sempre abriu portas pra gente, Ah, que sempre tratou a gente com muito, 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 muito carinho. Várias reportagens, várias matérias, várias oportunidades mesmo da gente estar falando do nosso legal. trabalho, da gente estar falando, tá falando, unindo essas vozes, sabe? Colocando aqui pra vocês. Não, e logo no Então, primeiro eu vi, cara, como esses meninos são profissionais, assim, já deu para ver logo do jeito que vocês falavam, sabe? Isso que é bacana. Podem contar sempre então, pra gente, com a além gente. disso, infelizmente não tem um patrocínio, eu acho que tudo vem na hora certa, Deus tem tudo certinho na hora que tem que acontecer. Mas em contrapartida disso, a gente já ganhou 3 prêmios, a melhor amiga da noiva já ganhou 2 prêmios. Eu ganhei com Até Você Me Esquecer, um prêmio de melhor ator ano passado. A gente foi pra Argentina, a gente se deparou com vários fãs, que a gente teve que fazer um encontro de fãs lá, que foi totalmente improvisado, porque eles estavam pedindo nas redes Eu sociais, vi, a viram. gente deu aqui. É. A gente tava lá e eles, cara, faz um encontro, por favor, em qualquer lugar, a gente quer ver vocês. Então, assim, então, assim, sabe, México, a gente tem um público gigante do México, que atualmente é o nosso segundo maior país no Instagram, nas redes sociais e no YouTube também, né? Então tem uma porcentagem bem grande, bem forte. Então, assim, cara, nosso trabalho tá chegando tão longe que às vezes a gente não Imagina tem patrocínio, a gente fica até, a gente não tem patrocínio, sabe? A gente acaba esquecendo um pouco disso em algum momento, onde porque é vocês estão tanta coisa. chegando. Porque é É. tanta coisa boa vindo, a gente tá levando nossa mensagem para tantos lugares, para tão longe, que a gente fala, caramba. E sinceramente, eu senti até um pouco de falta do perrengue em The Stripper, porque, Lu, eu aprendi muito. Eu tô fazendo um A projeto gente agora aqui, aprende, é. eu tô fazendo um projeto aqui, eu não posso falar muito ainda do que é, mas eu tava até gravando hoje ele, e eu tô me gravando, eu tô atuando, eu tô mexendo na luz, eu tô fazendo tudo Sim, sozinho. E se eu não tivesse passado o perrengue que eu passei lá atrás, com tudo da pontuação, eu não teria hoje essa autonomia de chegar ali e normal que você tem. botar uma câmera para me filmar, Com entendeu? certeza. Rô, a Então, gente tem. Não, acaba aí, acaba o teu pensamento não que era eu isso, faço a última pergunta. Ah. que tudo isso que a gente passou me fez crescer, me fez ser quem eu sou hoje e faz a gente se virar e produzir com o que a gente tem. Eu acho que o importante para as pessoas que produzem é produzir com o que você tem. Não deixar de produzir, porque, não tenho uma luz, não tenho sei o quê. Não, produz com o que você tem que você vai chegar onde você quer. É só você ter vontade e coração para isso. Com certeza. Rô, a gente tem 5 minutinhos ainda, senão eles nos cortam. Queria também fazer a mesma pergunta que eu fiz para Pri no final. Que conselho que você daria, né? O teu público são de muitos jovens, pessoas que às vezes não têm aquele apoio que precisam, que querem falar, que querem conversar, de repente se abrir, né? Falar de sua orientação sexual. O que que você diria também para as pessoas que são reprimidas e queria que você desse também esse conselho, vai.
Lu, eu acho que você tem que estar muito firme na sua decisão, você tem que estar muito consciente. Eu acho que não é. Eu acho que as pessoas levam muito para a forma agressiva da coisa. E eu acho que as pessoas têm que ter calma. É um assunto muito complexo, é uma coisa da sua vida. É o seu sentimento, é o seu coração ali. Então você tem que ter cuidado para contar essa história, você tem que ter cuidado para falar do seu coração tá passando. Então, acho que é conversar, é chegar, é contar a sua história, é ser você mesmo. Eu acho que sendo a gente mesmo, a gente chega onde a gente quer chegar. Então, eu acho que as pessoas querem muito levar para agressividade, para rebeldia. Eu acho que não é rebeldia. Eu acho que você tem que colocar seu coração, eu acho que você tem que chegar e contar com calma, olha isso, é minha felicidade em jogo. Eu acho que as pessoas têm que chegar e falar, é a minha felicidade. Eu acho que quem ama você vai te entender, vai te apoiar, ainda mais os seus pais que querem mais que qualquer coisa a sua felicidade. Então eu acho que é a sua vida ali. Então você tem que cuidar bem dela e contar bem ela. Eu acho que tudo bem contado, tudo vindo de coração, chega, sabe? Eu acho que se eu abrir meu coração para você agora, de verdade, você vai chegar até aí. Mesmo que tenha uma tela separando a gente, É, é você vai verdade, né? sentir. Quando... É de Exatamente. verdade. Então, assim, é o nosso amor, é a nossa vida, a nossa felicidade. Não é uma putaria, não é uma rebeldia, não é, eu quero ser porque todo mundo é. Eu acho que a gente tem que perder um pouco disso, sabe? E fazer. E assim, sei lá, chega aqui, pega um filme, pega uma série, senta com teu pai, senta com sua amiga, assiste junto, conversem juntos sobre isso, leiam juntos sobre isso. Eu acho que até você vai aprender mais, sabe? Você vai entender mais o que se passa com você, É entendeu? Para verdade. você poder passar isso para alguém também. E você tá ali com alguém junto. Então eu acho que é isso. A gente tem que ser sincero, a gente tem que entender, a gente tem que ter calma, paciência, pensar, ó, esse é o momento, eu não aguento mais, eu preciso. Senão eu vou me sufocar, senão eu vou morrer. Então você tem que chegar. Se você chegar. O bom é não chegar nesse momento. Mas se você chegar nesse momento, você tem que ter calma, manter aquilo ali, sua cabeça fria, respirar e jogar. Porque eu acho que a sinceridade é o primeiro passo para você ser feliz. É o primeiro passo para que as pessoas possam te entender e te aceitar. É, lindo, Rô. Fala tão bem vocês. Pô, que bacana. Adorei de novo falar com vocês, tá? O que precisarem, a gente tá sempre aqui. Daí eu quero ver quando tiver essa novidade aí, hein, pra nos Sim, contar. a gente vai contar para vocês e quem sabe a Tá gente bom? faça Daí a gente mais. faz outra matéria. Eu vou tentar marcar também com a Nath, que eu já não consegui, hoje Sim, não deu pra fazer. Mas vamos marca estar sim. sempre falando, porque daí tá sempre falando na pontuação. Acho que é bom pra vocês também, né? Sim. Queridão, já tá aqui o restante, daqui a pouco nos corta. Um beijão pra você. Beijo. Obrigado a todo mundo que tá aqui, Obrigada. gente. Obrigado, beijo. Se cuidem. Boa noite aí. Beijo pra Obrigado, todo galera. mundo. Se cuida também. Beijo pra família aí. Fiquem bem, tá bom? Vocês também. Obrigado. Beijo. Beijo. Ó, avisa depois que tá salvo lá no nosso IG, Aviso tá? sim, pode deixar. Obrigado. Valeu, beijo. Beijo. Gente, brigadão, um beijo pra todo mundo. Como eu falei, a gente vai tentar marcar com a Nath um papo também. Daí eu aviso vocês, tá? A gente coloca aí nas redes. Beijo pra vocês, bom fim de semana pra todo mundo, tá?